Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, notícias graves, a gente vai falar aqui sobre reforços, algumas especulações, mas encarecidamente eu vou pedir a todos, vocês que acham que o Vasco da Gama precisa de mudança, se inscreva no nosso canal, deixe voto de confiança para a gente poder ter mais voz ativa dentro do Vasco da Gama. Vocês podem fazer a diferença. Por favor, verifiquem as notificações, o sininho, para vocês receberem o nosso conteúdo. Dê o like, dê o dislike, fica a critério de vocês, tá? Vamos tentar explicar aqui o que está acontecendo no Vasco da Gama, para a gente depois falar sobre os reforços, as especulações. Ontem, muitas pessoas, inclusive eu, coloquei a culpa no Abel Braga, em alguns jogadores do Vasco. Mas o problema do Vasco da Gama é administrativo. O problema do Vasco se chama Alexandre Campelo. Uma falta de planejamento ao montar esse time gritante. Um investimento num técnico de 450 mil, o qual demonstra a falta de critério. Você investir 450 mil num treinador e deixar de contratar jogador. Jogadores onerando a folha do Vasco da Gama que estão encostados. Isso só no departamento de futebol. Nos outros setores do clube, tudo se resume à greve que teve ontem. Ou o Vasco, ele verdadeiramente, ele se mexe, muda essa concepção, essa filosofia, porque reforços tem que vir. Infelizmente, é a realidade. Se o Vasco for para o Campeonato Brasileiro com esta equipe, vai brigar para não cair. O Vasco fez 8 jogos. O Vasco só fez 6 gols. É um ataque que perde muito gol, é muito deficiente. É um time que tem grandes problemas para poder criar. E para defender, nem se fala. O problema que o Vasco tem no seu lado direito é alarmante. Falta cobertura nos dois laterais. O Vasco precisa de um goleiro mais experiente. Um goleiro não pode ficar no último lance do gol, debaixo da trave. O Henrique, com todo respeito ao Henrique, não dá mais. Marcos Júnior não dá mais. O Vasco precisa contratar. Parar com essa situação de dizer que não tem dinheiro. Porque poucos são os clubes do Brasil
que contrata um jogador como Bruno César, dá um contrato de 2 anos para ele receber 7.200.000 e deixa o jogador encostado. Poucos. E ao que tudo indica, não será reintegrado. Enquanto isso, o cara vai tirando férias no Vasco da Gama, vai fazendo o Vasco da Gama de spa. E na mesma situação do que ele, a Breno, a Ramon, Galhardo, o Vink, tudo na mesma situação. Então deve estar sobrando dinheiro. Não tem mais justificativa para não trazer reforços. O torcedor do Vasco botou 20 milhões nessa campanha de associação em massa e houve a promessa desse presidente de que iríamos montar um time bom. O empresário do Yaya Touré está à procura de um clube para ele na América do Sul. O Vasco, para alavancar sócio-torcedor, como o Botafogo fez com o Honda, o Vasco podia ir atrás desse atleta. Yaya Touré. Alexandre é velho, mas joga fácil no Vasco da Gama. Facílimo. Se não tem dinheiro, conquiste o atleta com credibilidade, com a história do Vasco da Gama. É o sonho para qualquer atleta vestir a camisa do Vasco. Tomamos conhecimento nessa manhã que o Martim Benítez, lá do Independente, jogador de 25 anos, o Vasco nem formalizou ainda uma proposta para ter o atleta. Nem formalizou. Alexandre, não tem dinheiro. Não é mais desculpa. Nós, quando eu digo nós, alguns canais no YouTube, como o do Mário Coelho, o meu, nos oferecemos ao presidente Alexandre Campelo para que fosse feita uma vaquinha para a gente poder pagar salários. O que está devendo. E a partir daí o Vasco iria ficar aliviado para sair ao mercado. Presidente do Vasco pouco se lixou para isso. Tem atleta aí dando sopa no mercado. Passou da hora de reconhecer que é incompetente, que é um inapto e pedir ajuda para o torcedor. É assim, dessa forma, a qual Alexandre Campelo deveria agir. A gente vai ficar acompanhando para fiscalizar. Porque as coisas não podem ficar desse jeito. E à medida que as notícias forem saindo, a gente volta para gravar mais vídeos. Valeu, meus amigos. Vasco neles, estamos juntos. Valeu.